Parabéns você que venceu o frio, amém? Porque esse frio tenta a gente a ficar em casa, não é verdade? Quem além de mim foi tentado a ficar em casa hoje? Aí eu pensei, acho que eu vou ficar em casa. Eu me lembrei que eu sou pastor da igreja e falei, não dá para ficar em casa. Brincadeira, mas com esse frio a gente não tem vontade de sair, né? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar ministrando sobre intimidade com o Espírito Santo, amém? Nós temos um desafio, o Senhor nos desafiou, que também se torna uma direção para nossas vidas, de nós vivermos uma vida em parceria com o Espírito Santo. E esse ano nós temos esse objetivo de estabelecermos essa parceria para que possamos viver nessa parceria e fazer com que ela aumente ao longo dos anos de toda a nossa vida. Amém? Então nós já ministramos que são 4 pontos importantes para a gente ter essa parceria com o Espírito Santo que a gente precisa estabelecer. Primeiro, temos que ter Ele na nossa vida. Segundo, nos render a Ele. Já falamos bastante sobre esses 2 pontos. Estamos falando agora sobre temos intimidade com o Espírito Santo, Ele habita em nós e nós precisamos ter intimidade com Ele, amém? Não é? E encerraremos essa mensagem sobre parceria do Espírito Santo falando sobre nos deixar ser direcionados por Ele, amém? Pelo menos essa primeira fase dessa mensagem desse ano. Estamos já chegando já chegamos no meio do ano, né? Então, possivelmente, mais uns 2 meses ou 3 nessa mensagem, e depois entraremos em outra que nos ajudará também a estabelecermos essa parceria com Ele, amém? E o texto base é Jeremias 29, 12 ao 14, na Nova Almeida atualizada, diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E ele conclui dizendo: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém? Tem crente que não acredita em má sorte e em boa sorte. A Bíblia diz que a gente tem que acreditar. E o Senhor, Ele muda a nossa sorte. Amém? E Ele quer mudar a sua sorte. E a Bíblia diz que quando nós vivemos essa vida com Ele e conseguimos amá-lo, e esse amor nos leva a buscar uma intimidade com Ele, uma parceria com Ele, todas as coisas vão colaborar para o nosso bem, não é? E eu digo uma coisa para você: imagina você ter uma vida onde tudo que acontece, até o que acontece de ruim, te ajuda. É uma pessoa sortuda, não é verdade? E o Senhor quer fazer de você uma pessoa de boa sorte, amém? Nós estamos falando ainda sobre santidade, né? Santidade é um assunto muito complexo, porque o mandamento é sermos santos como o Senhor é santo. E se o Senhor é santo, nós podemos entender então que ser santo não é algo tão simples quanto nós pensamos, não é? E consequentemente, por não ser simples, não é fácil, não é? E digo para vocês que é impossível o ser humano sozinho ser santo, mas quando a gente está com Ele, não é? Ele consegue nos conduzir a essa santidade, porque a Bíblia diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, amém? Se você ir com a força do seu próprio braço, você nunca vai conseguir ser santo. Se você tem, de fato, tentado ser santo e você não tem conseguido, eu quero dizer para você que você está lutando uma luta com a sua força, e com a sua força você não vai ganhar. Você tem que se render ao Senhor e lutar com a força que Ele te dá, amém? E estamos falando então sobre santidade, né? Então em Hebreus 12, 14, na Almeida Revista Atualizada, fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, não é? E nós estamos falando aqui sobre a oração, amém? A oração, ela nos conduz à santificação. Eu tenho dito a vocês aqui, eu preciso que vocês acreditem nisso de todo o coração, não é? Uma vida de oração, ela te afasta do pecado, assim como uma vida de pecado te afasta da oração. Existe um tempo na nossa vida que a oração e o pecado, elas podem coexistir
mas é só por pouco tempo. Se você prevalecer na oração, o pecado sairá da sua vida. E se você prevalecer no pecado, a oração sairá da sua vida. Então, o que determina o seu sucesso na sua vida com Deus é exatamente o quanto você é perseverante na oração. O pastor Marquinhos hoje falou um pouquinho sobre perseverança. Não é verdade? O que é perseverança? Não é? Quando que nós precisamos perseverar? Quando nós encontramos uma dificuldade para fazer determinada coisa, não é verdade? Hoje ele usou a perseverança para falar dos dízimos e da oferta, mas é muito importante também, e ainda mais importante, a perseverança na oração. Amém? Vai ter momento que você não vai querer orar, vai ter momento que vai acontecer alguma coisa, o sono, os compromissos, uma vida muito agitada, são os problemas, são, né, os previstos e os imprevistos, não é verdade? E aí você acaba deixando isso te afastar de uma vida de oração, né? A base da santificação é um relacionamento contínuo e progressivo com Deus. O que significa isso? Eu tenho que começar e tenho que continuar com a finalidade de que esse relacionamento cresça. Você está me entendendo? Isso é importante, não é? Hoje aqui, logo que começou o culto, eu encontrei nossa irmã Edneia no corredor, ela estava assim com uma cara meio inspirada. Eu falei, o que foi, irmão? Eu falei, missionário, estou tendo uma experiência com Deus que eu nunca pensei que ia ter. Não é verdade? Mas como acompanho ela, eu sei as lutas que ela passou para impedir de ela chegar nesse nível que ela está chegando. Se ela não fosse perseverante, perseverar na humilhação, perseverar negando a si mesmo, ela nunca experimentaria algo que ela não imaginava que poderia experimentar. E assim não é só com ela, isso não é um privilégio dela ou de alguns, isso é um direito que o Senhor deu na cruz para todos nós, não é? Só não conquista quem não pede, só não conquista quem não busca, você está me entendendo? Só não conquista quem não persevera, e você deve querer essas coisas, e você vai ver que vale tanto a pena que você vai se arrepender de não ter perseverado mais antes, amém? Aleluia! Só que a base da santificação é um relacionamento contínuo e progressivo com Deus, e a base do nosso relacionamento com Deus é a oração, né? A oração contínua e progressiva. Então, a base da santificação é um relacionamento com Deus, né? A Bíblia diz, né? Ela mostra esse princípio no casamento, por exemplo. Ela diz, lá no contexto, né, onde um crente é casado com um não crente, o apóstolo Paulo explica que o marido crente, ele santifica a esposa não crente, e a esposa não crente santifica o esposo não crente, e ao ponto de os filhos desse relacionamento, independente se os dois não são crentes, nascem filhos dedicados ao Senhor, não é? Assim também o nosso relacionamento com o Senhor nos santifica ao ponto de Ele mudar a nossa natureza e Ele fazer com que o fruto da nossa vida seja um fruto de santidade. Você está entendendo? Mas a base desse relacionamento com o Senhor é uma vida de oração contínua e progressiva, ou seja, eu tenho que perseverar nela, com o objetivo de cada vez, o meu momento de oração com Deus, o meu tempo de oração com Deus, ser algo cada vez mais poderoso e transformador na nossa vida, amém? O crente realmente que busca uma intimidade com Deus, não é? Ele acaba tendo as principais experiências com Deus, no íntimo do relacionamento dele com Deus, e não num culto. Para você ver como a maioria de nós tem uma vida assim muito superficial com Deus, que as principais experiências são no público e não no íntimo, quando elas existem. É óbvio que tudo começa num momento como esse. Minha vida com Deus não começou no íntimo. A minha vida com Deus começou em um momento como esse. Foi ali que eu reconheci Jesus, foi ali que eu decidi ter uma aliança com Ele, foi em momentos como esse que eu aprendi a ter uma vida com o Senhor, mas foi vivendo com o Senhor que eu tive as melhores experiências com Ele. Minhas melhores experiências com o Senhor não foram num culto,
não foram num momento como esse. Mas a minha vida começou com Ele num culto, com um momento como esse. Amém? Então temos que buscar essa intimidade com o Senhor. E a vida de oração, então, afasta o pecado da gente, ou o pecado afasta a gente da vida de oração. Amém? E a nossa vida de oração, eu digo que ela tem dois momentos da nossa vida de oração. Aquele momento que eu chamo, esse é o jeito que eu chamo, você pode chamar de outro nome. Eu chamo do momento pontual, a oração pontual, é aquela oração do nosso devocional, aquela oração do nosso secreto com o Senhor, quando nós entramos na porta, fechamos a porta e nós oramos em segredo, e o nosso Pai que nos ouve em segredo, Ele nos recompensará. Amém? E também a oração contínua, e eu estou falando ainda da oração pontual. Amém? E a base dessa oração está lá em Mateus 6, do 6 ao 13, eu vou ler na NTLH, Mateus 6, do 6 ao 13. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? A famosa oração do Pai Nosso, não é? Diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos os que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Amém, gente? Amém. Já vimos os pontos dessa oração, mas entenda uma coisa, muito mais do que orar essa oração, não é? Essa oração não é uma reza. Qual a diferença o que é reza? Reza é o que você simplesmente pega um modelo e repete. Tem gente que faz da oração do Pai Nosso uma reza. Ele pega exatamente, decora isso. E eu confesso que eu já fiz isso muitas vezes, na minha ignorância. E eu me lembro que eu muitas vezes ajoelhei no pé da minha cama e eu rezava: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade. Às vezes eu estava falando isso, quando estava decorado, estava até pensando em outra coisa. Minha boca estava falando alguma coisa, mas eu não estava nem pensando no que eu estava dizendo. Você está me entendendo? Não é? Não, isso aqui é um modelo de coisas que nós temos que buscar em Deus, não é? Nós temos que buscar em Deus, reconhecer quem Deus é, nós já vimos isso. Nós temos que buscar em Deus, colocar a vontade dEle em primeiro lugar na nossa vida, não é? Essa oração não é um modelo de uma reza, é um modelo ou uma indicação daquilo que prioritariamente temos que buscar em Deus, amém? Não é? Temos que buscar fazer o que a vontade dEle seja feita na nossa vida, não é? Não a nossa, mas a dEle em primeiro lugar, não é? Fazer do perdão a base dos nossos relacionamentos com Deus e com o próximo e buscar uma vida em santidade, é ou não é verdade? Mas também não é só uma instrução para que você busque isso através de palavras vazias. E quando que as nossas palavras se tornam vazias? Quando as nossas palavras, elas não condizem com as nossas atitudes, com a vida que temos. É ou não é verdade? O que adianta alguém chegar para você, não é? E dizer que te ama, ainda mais num dia que nem esse, né? E se você fica vendo o dia inteiro que ela não faz nada para mostrar que te ama, e ela diz que te ama, você fala assim,
Tá legal. Que legal, né? Você está entendendo? Não é? Aquela pessoa que chega assim para você, pode contar comigo, estamos juntos. Tá bom, estou sabendo. Não é? A palavra dela pode até ser fruto de uma boa intenção, mas é vazia, porque a vida dela não condiz com aquilo que ela fala. O Senhor fala para nós, não é? Que nós não devemos ser pessoas que o adoram só com os lábios. Diz que ama, mas não ama. Diz que respeita, mas não respeita. Não. Entenda uma coisa. Uma oração de palavras vazias não move o Senhor. Talvez esse seja um motivo que você tem orado, e as coisas não mudam na sua vida. Né? Olhe, faça, quando você estiver orando ao Senhor, quando estiver você adorando ao Senhor aqui com uma canção, ou na sua casa, avalie se aquilo que você está falando reflete pelo menos um esforço que você está fazendo na sua vida. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus não exige de nós a perfeição. Mas Ele diz, esforça-te. O que Ele diz? Esforça. Ele quer ver esforço. Mas eu não estou 100%. Não, ninguém está. Eu gosto de uma frase do apóstolo Paulo, quando ele está ensinando algo muito importante para a igreja, e ele fala assim, eu não digo que já conquistei tudo isso, mas uma coisa eu faço. Corro direto para a linha de chegada. Ele demonstra uma atitude de esforço e de foco. Fala assim, esforço e foco. Mais ou menos que negócio que o pessoal fala, né? Fé, força e foco. Você está entendendo? Não é? Estou correndo, para correr eu tenho que me esforçar, sim ou não? Eu não preciso você correr sem fazer esforço. E ele tinha foco, eu corro, mas não simplesmente corro, eu corro direto, não me distraio. Ele diz que ele é como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe, é só no queixo do diabo. Você está me entendendo? Cada vez que o diabo levanta, ele sabe que ele levantou para cair. Você está me entendendo? Nesse caso, o cair é de Deus. Porque é Deus que faz o diabo cair. E nesse caso, levantar é do homem, porque é o homem que dá a condição do diabo se levantar contra ele. Você está me entendendo? Quando você cai, esse cair é seu. Quando você levanta, esse levantar é de Deus. Quando o diabo cai, esse cair é de Deus. E quando o diabo levanta, esse levantou porque você deixou. Então, se levantar é do homem. Amém? Então, você tem que se esforçar. O Senhor não quer perfeição. Ele quer ver em você. Não é? Quando você está orando algo a Ele, quando você está pedindo algo a Ele, Ele quer que essas suas palavras sejam respaldadas por um esforço que você tem feito para, de fato, conquistar aquilo. Porque é o esforço que mostra o quanto queremos ou o quanto não queremos algo. Meu irmão, e tem um princípio bíblico que diz que para a gente conseguir qualquer coisa do Senhor, a gente tem que se esforçar, mas se esforçar muito. Não é? Já tenho falado para você aqui, que vida com Deus não é para quem quer o mais fácil. Vida com Deus é para quem quer o mais difícil. Quer dizer, o melhor, mas é o mais difícil. Sim ou não? Qual é o caminho que o pai propôs para o filho, que naquele tempo era unigênito e hoje é primogênito, para cumprir o plano dele? A cruz. Sim ou não? Qual o caminho que o Deus desse século, a saber, Satanás, apresentou para o Filho de Deus? Só ajoelha e te prostra, que eu te dou tudo essas coisas. Passou. Você está me entendendo? Tem muito crente ajoelhado que está rejeitando a cruz. Você está me entendendo? Você tem que aceitar o caminho da cruz. Negar a si mesmo, não é? E para entrar nesse caminho, a porta é estreita, o caminho é difícil, então exige esforço. Exige o quê? Esforço. Exige esforço, não é? E
como a gente está falando de oração, esforço para a oração. Amém? Então já falamos que precisamos colocar o reino e a vontade dele em primeiro lugar da nossa vida. Quer dizer, primeiro, foi reconhecer quem Deus é. Nós temos que ter esse esforço para reconhecer quem Deus é, buscar essa revelação do Senhor, buscar esse discernimento. Pai nosso que estás no céu, na verdade, santificado seja o vosso nome. Amém? Vimos a revelação que Pedro teve, isso mudou a vida dele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Conhecimento não gera transformação, mas revelação gera transformação. Amém? Semana passada nós vimos que precisamos colocar o reino de Deus e a vontade dele em primeiro lugar da nossa vida. E isso demanda que vivamos uma vida onde não a gente quer, mas nós estamos dispostos a aborrecer os outros e inclusive a nós mesmos, não é? Porque sempre que a gente coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, ou a vontade de alguém em primeiro lugar, a gente tem que estar disposto a aborrecer nós mesmos, não é verdade? Isso é uma grande realidade, não é? Isso é muito importante, amém? E hoje eu quero falar com você, pelo menos um desses pontos que eu acho que eu consegui falar de 2, talvez, é fazer dele a fonte do nosso sustento. Fala assim, fazer de Deus a fonte do meu sustento. Vamos voltar lá para o modelo dessa busca, Ele fala, Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. No versículo 11, que é o ponto que eu quero falar com você agora, é dar-nos hoje o alimento que precisamos. Amém? Fala assim, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Então, não basta eu pedir isso para Deus, se eu, primeiro, não reconheço que Ele é a fonte de todo o meu sustento, de toda a minha provisão. Amém? E segundo, eu tenho que viver segundo esta fé. Primeiro, porque tudo que não vem da fé é pecado. E segundo, porque fé sem uma ação correspondente, ela é uma coisa morta. Amém? Quer dizer, não gera resultado nenhum, não gera fruto nenhum. Então, eu tenho que reconhecer, eu tenho que crer. Então, você tem que crer. Pastor, e como que eu consigo crer nisso? Bom, é você decidir acreditar. Você está me entendendo? Pastor, e como que eu consigo, e como que eu decido acreditar? Você decide acreditar quando você decide calar as vozes contrárias na sua mente. Vozes da sua alma, vozes do inimigo da sua alma, que declara constantemente no seu ouvido, que nem aquele desenho, um anjinho de um lado, um satanazinho do outro, não é? Impedindo você de crer, Você tem que vencer essas vozes. Eu tenho que decidir. Quando, por exemplo, se eu decidir acreditar no pastor Marquinhos, consequentemente, eu vou decidir não acreditar em qualquer pessoa que fale o contrário do que ele me diz. É ou não é verdade? Sim ou não? Se eu decido, então, acreditar em Deus, eu tenho que obrigatoriamente decidir não acreditar em qualquer palavra ou qualquer pessoa que me fale, me mostre algo ao contrário. Você está me entendendo? Isso é muito importante, não é? E depois eu tenho que ter o estilo de vida, não é? Eu tenho que ter atitudes que demonstram que eu creio nisso. Aí quando você vai ao Senhor, não com uma fé morta, com uma fé sem atitudes, mas com uma fé respaldada por atitudes diárias que correspondem à sua fé, quando você chega diante dele assim, meu irmão, não é? Essa fé move montanhas, mas antes de mover montanhas, ela move a mão de Deus ao seu favor, e Ele te sustentará, amém? Ele diz que eu sou o Jeová Jiré, o Deus da provisão, amém? Ele vai te sustentar. Ele diz assim, ei, olha os pássaros que não semeiam e nem colhem, mas não falta comida para eles, e vocês valem mais que muitos pássaros.
Ele fala, olha as flores, não é? Que desabrocham de manhã e logo em seguida são queimadas, jogadas no fogo. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto Deus veste essas flores. E ele diz que nós valemos mais do que essas flores, não é verdade? Então a gente confiar no Senhor, não é? E viver segundo essa confiança. Amém? Tiago 1:16, 17 diz assim, na NTLH: não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então Deus não muda, Ele continua o mesmo. Você pode confiar nele, você pode confiar naquilo que Ele diz, Ele vai cumprir, mas depende de você não viver enganado, entendeu? Então tudo de bom, tudo que a gente precisa, toda a provisão que a gente precisa, vem de Deus. Você está entendendo? Não é? Qual a fonte de tudo que você tem? Qual a fonte da minha roupa? Veio de Deus. Qual a fonte do meu carro? Veio de Deus. Qual a fonte da minha saúde? Veio de Deus. Qual a fonte da minha inteligência? Veio de Deus. Não é verdade? Mas pastor, então Deus tem alfataria no céu, Ele mandou um anjo entregar esse paletó para o senhor? Não, filho. Ele é a fonte, mas Ele usa meios, fala assim, meios para nos dar. Amém? É que nessa mensagem aqui, você acha que quem é a fonte dessa mensagem? É o Senhor. E Ele está usando um meio para dar para você, o vaso. Amém? Eu sou o vaso que Deus está usando para trazer esse entendimento, esse discernimento, essa revelação, essa direção profética para a sua vida, para que você viva e seja abençoado. Amém? Para que você pratique ela, seja abençoado. Não é? Agora, qual é o problema? É que nós, mesmo declarando que a fonte é o Senhor, que a nossa prosperidade vem dEle, que a nossa provisão vem dEle, nós oramos pela provisão de Deus. Quem aqui ora para Deus prover na sua vida? Eu oro todo dia, meu irmão. Oh, Jesus, provei. Você está entendendo? Não é? Mas, na verdade, nós agimos como que se a fonte fosse os meios. Você pode fazer isso comigo, por exemplo, não é? Você pode, em vez de orar a Deus, para Deus te responder alguma coisa, você não orar a Deus, você não pedir nada para Deus, você vai sempre direto no seu líder, sempre direto no seu líder. Você não pede nada para Deus, mas você sempre vai no seu líder, sempre vai no seu pastor. E, meu irmão, você pode pensar assim, não, mas o meu pastor é inteligente, o missionário é inteligente, né? Alguém pode fazer o propaganda para você, você vai lá fazer o aconselhamento com o missionário, e que ele vai ter uma palavra para você, e faz um teste. Não ora a Deus. Ou fala assim, Deus, não me interessa lá que o senhor tem que falar, mas eu vou lá falar com o missionário, você vê se eu vou ter alguma coisa para te dizer. Tem gente que senta na minha frente para aconselhamento, falar alguma coisa, não. Eu fico pensando assim, rapaz, o que eu falo agora? E agora? O que eu digo para esse ser humano? Entendeu? Ô filho, vamos orar. Marca daqui 15 dias, volta aí. Você está entendendo? Não é? Mas se você orar a Deus, se você buscar a Deus, eu até dei o testemunho, foi semana passada, né? Ou foi na terça-feira? Foi na terça-feira que eu dei o testemunho. Eu estava na semana retrasada. Eu comecei a orar na segunda-feira por uma resposta que eu precisava de Deus. Ninguém sabia. Eu não contei para ninguém. Nem minha esposa sabia. Entendeu? Aí a nossa irmã de neve falou assim, Deus falou uma coisa para falar para o senhor. Eu falei, pode mandar. E era o que eu estava orando, meu filho. Olha que benção. Não é verdade? Né? Quem procura, quem pede, recebe. Você está me entendendo? Não estou dizendo que a gente não deve procurar nossos líderes, claro que a gente deve procurar,
Mas essa procura tem que ser, meu irmão, tem que ter um alicerce de muita oração, de primeiramente buscar no Senhor, porque nós somos simplesmente o meio que Deus usa para trazer as coisas, não é? Você pode fazer isso com o seu emprego, por exemplo. Você está me entendendo? Como que você faz isso com o seu emprego ou com o seu negócio? Não é? Você ora a Deus para Deus te prosperar, mas você deixa o seu trabalho impedir de você honrar os seus compromissos com o Senhor. Não, pastor, não posso, porque pastor, porque eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse sustento, eu preciso desse resultado, pastor, porque se eu não vou ter, pastor. Você está honrando o meio, ou você está honrando o sustento? Ou você está honrando a fonte? Da onde? Essa sua atitude mostra que você crê que o seu sustento depende do Senhor, ou o seu sustento depende do seu trabalho. Você não pode ser uma pessoa com uma mente assim perturbada e pensar assim, pastor, já que o meu sustento vem do Senhor, eu não vou trabalhar mais. Meu irmão, Deus tem um mandamento para você: quem não trabalhe, que não coma. Entendeu? Quem não trabalha não pode querer comer, a Bíblia diz. Pastor, Deus é ruim? Não, Deus só está te educando, na verdade, não é? O trabalho é um meio que Deus estabeleceu para a prosperidade, entendeu? Ninguém prospera sem trabalho. Você está me entendendo? Se você quer prosperar sem trabalhar, você vai ter que prosperar através de transferência de renda. Para você ganhar, alguém vai ter que perder. Deus não abençoa essas coisas. Deus quer que você gere riqueza, faça gerar riqueza. E quando você trabalha, você gera riqueza. Qualquer trabalho gera riqueza. Eu estou trabalhando aqui, o Senhor não está me dizendo para gerar riqueza na sua vida? Riqueza não é só dinheiro, não é verdade? Não é? Então, tem que trabalhar, e a recompensa por você gerar algo de valor para alguém, faz com que Deus use aquele meio para te prosperar, para te abençoar. Entendeu? Então, se Deus é a fonte, você não pode deixar que o meio te atrapalhe de honrar a fonte. E hoje, você se dedica mais a Deus ou mais à fonte? Se dedica a honrar mais a Deus ou mais a fonte? Eu já dei um testemunho aqui. A última empresa que eu trabalhei, eu recebi 3 aumentos num ano só, sem pedir nenhum, entendeu? Mas eu não fazia hora extra nenhuma, porque eu era pastor da igreja. Quantas vezes o meu chefe brigou comigo porque eu não fazia hora extra? Eu já tinha avisado antes de assumir a igreja, a partir de hoje eu vou assumir a igreja que eu sou membro como pastor, e eu não vou poder fazer mais hora extra. Tá bom assim para vocês? Tá bom, bem, senão eu vou procurar outra coisa para mim, vocês procuram outro para fazer o que eu faço. Simples, né? Como é que é? O combinado não sai caro, não é verdade? Me lembro que eu estava uma vez, cheguei na minha sala, no escritório onde eu trabalhava, aí já estava o dono da empresa lá, ele geralmente chegava tarde, a partir das 10 horas da manhã, e aquele dia já era antes das 8, ele estava lá, eu falei, nossa Deus, deve ter dado alguma coisa, né? Ele estava lá com aquela cara bem assim, brabona, ele era espírita. Ele falou assim, César, eu não quero mais que fale de igreja aqui dentro. Alguém deve ter que reclamar, porque eu evangelizava, meu irmão, todo mundo lá dentro, meu irmão, todo mundo que está lá dentro eu evangelizava. Entendeu? Tenho que cumprir a minha missão. Qualquer oportunidade que eu tinha, entendeu? Eu falava de Jesus. Alguém deve ter reclamado para ele, ou foi no RH da igreja, reclamou, fala de igreja. Ele foi lá me repreender. Falei assim, o senhor sabe que eu sou pastor, o senhor sabe que eu sou crente. Eu não posso deixar de falar. Mas eu não quero que fale aqui, o senhor faça se o senhor quiser. Eu sei que eu tenho que falar. Eu não vou deixar, não desrespeitei ele, mas disse, eu não vou deixar de falar. Eu não posso prometer para o senhor uma coisa que eu não posso cumprir. Simples. Meu irmão, eu confesso para vocês que naquele dia eu tive medo de ser demitido, mas eu não vou deixar esse medo me parar. Eu superei o medo, porque quem tem fé não tem medo. E não ter medo não é que não sente, não é? É que não cede ao medo. Você está me entendendo? O medo não te domina.
Você está me entendendo? Olha o que diz lá Mateus 6, do 25 ao 32. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Essa preocupação aqui não é a preocupação da irresponsabilidade. Tem gente que por ser irresponsável por algo, ele não se preocupa, amém? Eu sou responsável pela minha casa, então me preocupo que tem que ter alimento na minha casa, não é? Eu me preocupo que eu tenho que ter roupa, minha esposa tem que ter roupa, minhas filhas têm que ter roupa, eu me preocupo com essas coisas, não é? Eu me preocupo em suprir a minha família, mas essa preocupação aqui é aquele nível de preocupação que te domina ao ponto de você não confiar no Senhor, ou não confiar nos meios que o Senhor nos dá um caminho, amém? Não é? E às vezes nossa preocupação é tanta, a nossa ansiedade é tanta, o nosso medo é tanto, que a gente quer fazer do nosso jeito, é ou não é verdade? Não é? Esse tipo de preocupação é uma preocupação que vai te afastar da fonte. Vai te afastar de onde? Você tem que ser como a árvore plantada na beira do ribeiro. Aí você faz a sua raiz, perna e sai andando e vai lá para o meio da secura lá, com medo. Você está me entendendo? Não é? E diz assim, ó, afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que muitos passarinhos? E nenhum de vocês pode encumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos, fala assim, pagão. Então, ó, se você não entende que Deus é a sua fonte e não vive como Ele sendo a sua fonte, você não vive como filho, você vive como um pagão. Você não é pagão, mas você vive como um pagão. Você não é um escravo, porque você já foi liberto pelo Senhor, mas você acaba vivendo como um escravo, não é? É a parábola do filho pródigo, né? Tem o filho que desperdiçou tudo e voltou, e tem o filho que ficou na casa, não é? Que não vivia como filho, que vivia como um escravo. Ele falou, pai, nenhum cabritinho eu peguei para me divertir com os meus amigos. E o pai falou assim, o pai não falou isso, não, mas se fosse eu ia falar, se a Rafaela faz comigo, eu falo assim, tu é louca, só pode estar endemoniada, está perturbada, é? Bebeu o quê? Tu não sabe que tudo que é meu é seu? Não está escrito assim, viu? É eu parafraseando, você está entendendo? Né? Ele fala, mas meu filho, você não entendeu que tudo que é meu é seu? Você está me entendendo? Então, quando você vive honrando mais o meio do que a fonte é Deus, os meios são o que nós temos aqui na terra, seja lá o que for, seu trabalho, seu negócio, alguém que vai te abençoar, você está entendendo? Você acaba vivendo como um pagão, e você vive que nem esse filho, o irmão do filho pródigo, não é? Um pegou o que é seu e saiu da casa do pai.
O outro ficou na casa do pai e não pegou o que é seu. Olha só, você está me entendendo? E talvez você esteja nessa condição. Você está na casa do pai, mas não pega nem um cabritinho para se divertir com seus amigos. E quando você vê algum outro sendo abençoado, você ainda fica aborrecido. Pô, pai, estou aqui, oro, jejuo, vou na célula, lidero célula. Opa, e por que o senhor não está dando para mim? Avalie a sua vida. Avalie o seu estilo de vida. Você crê que tudo vem dele? Você ora, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Se você ora isso, você tem que crer que tudo vem dele, que ele é a fonte de todas as coisas, ele é a fonte de todas as riquezas, não é? Aí você não cumpre suas obrigações com o Senhor, para ganhar 200, para ganhar 100, às vezes para ganhar 10. Nossa, Deus é maior, que miséria da sua alma. Você está entendendo? Olha que miséria. Né? E o Senhor tem tanta coisa para te dar. Ele pode fazer desse meio um meio poderoso dele, nas mãos dele, o seu trabalho, o seu negócio. Não, pode ser um fluir de Deus de provisão na sua vida. Você está entendendo? Então você tem que orar. Para orar você tem que crer que Ele é a fonte. E se você crê de fato, você tem que viver segundo essa fé. Amém? E aí o Senhor, Ele vai te abençoar. Amém? Então se você buscar nele, nessas coisas, não é, reconhecer quem Deus é, colocar o reino e a vontade dele em primeiro lugar na sua vida, se você fazer dele a fonte do seu sustento, você então vai conseguir cada vez se aproximar mais do Senhor, amém? O quarto ponto aqui é fazer do perdão a base do seu relacionamento com Deus e com o próximo, amém? Entenda uma coisa assim, gente, olha só, nós não merecemos ter acesso ao Senhor, amém? Nós não merecemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nunca baseie o seu relacionamento com Deus no merecimento. Nunca faça isso. Não é? Porque é comum você cair nessa armadilha. Quando você quando você acha que você está fazendo algo certo, você se sente mais à vontade para chegar diante do Pai. Mas quando você percebe que você está pisando na bola, pecou, você já chega mais constrangido. Não é verdade? O que mostra isso? Não é? Que o seu relacionamento com Deus, mostra que você ainda não discerniu, embora você possa ter o conhecimento, mas isso não virou carne em você, o verbo ainda não se fez carne na sua vida. Você não reconhece que você só pode chegar diante de Deus através do perdão. Não é por merecimento, não é por boas ações. Você está me entendendo? Nós, sem nenhuma exceção, tanto eu como você, nós temos que chegar diante de Deus do mesmo jeito. Não é? Tem até um texto que eu li ontem aqui. Eu quero ler com você aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui a mensagem que eu preguei ontem na ceia ministerial. Tem um texto que eu li ontem aqui com os irmãos. Que é o texto de Lucas 9,14, que fala assim, olha só. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então ele contou uma parábola e direcionou essa parábola para um tipo de pessoa. São pessoas que confiam na sua própria justiça e que consequentemente desprezam os outros. Porque quando a gente confia na nossa própria justiça,
a gente acredita que a gente pode chegar, tem mais ou não liberdade para chegar diante do Senhor. Isso é uma mentira. Aí ele fala assim, ó, Jesus contou essa parábola, 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, não é? Todo bonitão assim, né? Se achando o máximo. Deus, eu te agradeço. Então já chegava assim com gratidão, não é? Cuida se você começa assim a sua oração. Pastor, mas eu não posso agradecer? Sim, mas existe uma maneira para a gente se achegar, amém? Existe uma maneira para a gente se achegar. A maneira que a gente se achega a Deus é a mesma para todos, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, e todos nós, sem nenhuma exceção, merecemos a morte, mas o presente gratuito dele é a vida, amém? Então, não comece assim. Te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano aqui, incircunciso. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Oh, maravilha, vale nada. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então todo ser humano que vai orar a Deus tem que se apresentar dessa forma. Isso aqui não é só uma proforma, é de fato um reconhecimento de quem nós somos, e que nós não merecemos nos achegar a Ele, mas o Senhor, como presente, nos deu o direito. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Ajoelha quando você for orar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá através do sacrifício de Cristo. Aí você pode, sabe, falando coisas com relação a isso, mas, né, essa é a maneira de você se chegar a Ele. Amém? E você só chega a Ele dessa maneira se você decide fazer do perdão a base do seu relacionamento com Deus. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. No versículo 14, o Senhor fala assim: eu digo que este homem, esse segundo, e não o outro, o primeiro, foi para cá justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Então, a base do nosso relacionamento com Deus precisa ser o perdão. Não é? A gente tem que reconhecer, entendeu? Que é o perdão de Deus que nos dá a possibilidade de nos relacionar com o Senhor, amém? Deixa eu continuar agora aqui. Aqui mesmo, então, fazer do perdão a base do nosso relacionamento com Deus, não é? Vamos lá para a orientação que Deus deu na oração. Ele fala assim, ó: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Coloca aí, por favor, para mim, Mateus 6,14, se eu não me engano. Por favor. Por quê? Olha aqui. Por quê? Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Versículo 15. Mas, olha aqui, mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Não é? Então, nós temos que chegar ao Senhor: Pai, tem misericórdia de mim, perdoa. Mas, qual é a medida do perdão que Deus dá ou não dá a você? Qual é? É o quanto você perdoa os outros. Perdoar os outros não é colocar uma pedra em cima. Perdoar os outros
Não é, não, isso não me atinge. Não, pastor, eu não sinto mais nada. Não é? Meu irmão, não sentir nada não é evidência de perdão, é evidência de cauterização. Fala assim, cauterização. Pastor, eu não sinto nada. Porque tem uma fase que a gente fica no ressentimento, que a gente sofre. Mas às vezes de tanto ressentir, aquilo cauteriza a nossa consciência. A gente perde a sensibilidade. Aquilo vira como uma lepra na nossa alma. Você sabe que a lepra tira a sensibilidade, não é? Do corpo da gente, que a gente não sente nada. Mas não é por não sentir que estamos sarados. Não é por não sentir que estamos curados. Hoje a maioria, eu digo para você, por experiência pastoral, meu irmão, a maioria das pessoas que diz que perdoou, ela na verdade ela está cauterizada. Você está me entendendo? A Bíblia diz, olha aqui para mim, a Bíblia diz, se você for trazer uma coisa no altar ao Senhor, e você lembrar que você tem algo não resolvido com alguém, deixa de lado e vai lá resolver. Só existe o perdão quem decide resolver. Eu não posso, o pastor Marquinhos fez uma coisa para mim, eu falei assim, mas eu já perdoei. Você já falou com ele? Você já foi até lá? Você expôs a sua ofensa? Pastor, que eu digo que o senhor fez isso, eu fiquei triste, eu fiquei chateado, eu me senti assim, porque eu achei isso, porque eu achei aquilo. Gente, abre o coração. Uma ferida só é curada quando ela é aberta para ser limpa. Abre o coração. Sabe, não seja assim, né? Pastor, eu vim aqui, sabe, não é nada grave, mas sabe, só dizer que eu perdoo o senhor. É assim que resolve as coisas? Não. Fala. Expressa o que você sentiu, não tem vergonha. A pessoa é orgulhosa, não é? E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, que não quer nem admitir que ficou triste. Cabeça de bagre. Sangue de Jesus tem poder. Não foi nada. Meu irmão. Nesse caso não é para ser raiz. Que sai todo. Não, nesse caso tem que ser meio no telão mesmo. Fiquei triste mesmo. Estou chateado, estou aborrecido. E se alguém disser assim, estou sensível, sou mesmo, mas estou resolvendo minha vida. Não é? Sabe, resolva a situação. Eu já perdoei, já falou com a pessoa, não, filho, você não perdoou não, filho, você colocou uma pedra em cima, você abafou o caso. Isso não manda você colocar a pedra em cima. Ele não quer fazer da sua alma um cemitério. Quem coloca lápide é em cemitério, filho. Você está me entendendo? Você tem que limpar. O Senhor quer que do seu ventre fluam rios de águas vivas. E na vida de muito crente não tem fluído esses rios de águas vivas, porque você tem coisas que você magoou, se chateou, até já esqueceu. Até já esqueceu, meu irmão. E nunca tratou. Não confessou nem a Deus que ficou chateado. Pastor Deus não sabe, mas Ele quer que você fale, não por Ele, porque você precisa falar, você precisa resolver essas coisas. Se você não busca resolver essas coisas com as pessoas que te chatearam, e se você não está aberto para as pessoas que você nem sabe que chateou, mas chateou, vir até você, não é? Não julgue a pessoa assim, como essa pessoa é sensível, eu nem fiz para chatear e chateou, toda dodói. Não fala assim, meu irmão, isso mostra que você não entende nada de perdão. E se você não entende nada de perdão, o caminho para você chegar ao Pai está fechado, porque foi o perdão que Ele colocou à sua disposição, que te dá a condição de você chegar a Ele, mas você só acessa esse perdão quando você decide perdoar os outros. E não se perdoa ninguém. Perdão não é algo unilateral. Amém? Já perdoei. Coitado, que bom que fosse assim, não é verdade? Mas não é. Não é? Mas se não perdoarem essas pessoas,
o pai de vocês também não perdoará as ofensas, não é? O caminho do perdão é um caminho de constante retratação. Olha o que o filho pródigo falou: pequei contra Deus e contra o meu pai. Vou chegar lá para meu pai e falar: pai, não mereço mais ser seu filho, me receba como um dos seus servos. Ele foi resolver a situação dele. Não é? Na vida de muitos de vocês existem entulhos fechando o caminho que Jesus abriu com o sangue dele. Um entulho que você mesmo colocou, por não querer perdoar, ou por achar que, não, deixa para lá. Não deixa para lá, nada resolve. Amém? O perdão é a base da sua vida com Deus. E você recebe o tanto que você está disposto a dar. E você só dá quando você resolve resolver as situações, seja o que for. Não fique esperando. Às vezes fica esperando uma semana, 2, 1 mês, isso vai te matando, vai te afastando de Deus. Você não consegue orar mais, não consegue, e aí Satanás aproveita essa situação e te pega e te leva para o pecado. Aí você piora a situação ainda. Entendeu? Aí você fala assim: mas eu acabei caindo porque o irmão fez aquilo. Não, você não caiu porque o irmão fez aquilo. Você caiu porque o irmão fez e você não obedeceu o mandamento do perdão. E isso fez separação entre você e Deus. E sem Deus, você não resiste ao pecado. Ninguém resiste ao pecado. Sem Deus isso é impossível. Você está entendendo? E semana que vem a gente continua a mensagem. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Pai santo, Pai querido, Pai amado. Senhor, não queremos nos relacionar com o Senhor através das nossas orações com palavras vazias, Senhor. Não queremos te adorar só da boca para fora. Não queremos viver nessa hipocrisia. Nós de fato queremos esforçar para reconhecer quem o Senhor Deus é. Nos esforçar para colocar a tua vontade, o teu reino em primeiro lugar. Nos esforçar para crer que o Senhor é a nossa fonte. Para muitos isso não é fácil, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, além de crer, para também viver segundo esta crença, não deixando essas coisas nos separar dos compromissos com o Senhor, as preocupações nos separarem de uma vida devota ao Senhor. Tem pessoas que estão com a mente tão cansadas e sobrecarregadas pela preocupação, Senhor, que nem consegue se concentrar para fazer uma leitura bíblica de 5 minutos, Senhor. Elas começam a ler, na terceira palavra já estão pensando em outra coisa. As preocupações roubam a atenção dela do Senhor, roubam o tempo dela do Senhor, fazem com que ela se torne infiéis ao Senhor, descumprindo os compromissos que tem com o Senhor, sejam eles quais forem. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver o perdão, porque o perdão abriu um caminho de intimidade com o Senhor. O Senhor já nos deu o perdão, mas para acessá-lo temos que decidir perdoar os outros. E o Senhor nos libera esse perdão na mesma proporção que nós conseguimos e decidimos perdoar os outros. O Espírito Santo nos conduz neste caminho poderoso, neste caminho maravilhoso da Tua presença, Senhor. Porque a oração é a base do nosso relacionamento com o Senhor, e o relacionamento com o Senhor é a base da nossa santidade, e nós queremos ser santos, para que possamos entrar ainda em um nível mais profundo de santidade, de relacionamento, ao ponto de nós não te conhecermos só de ouvir falar, mas
de um relacionamento íntimo com o Senhor, de te ver face a face, de experiências com o Senhor que mudarão a nossa vida. Ô Espírito Santo, ajuda-nos nisso, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Amém, gente? Ainda de pé, vamos nos preparar para celebrar a ceia do Senhor. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 32. Amém? Depois da leitura nós consagraremos o pão e o cálice. Depois, durante o tempo que você recebe o pão e o cálice, se você já não examinou a sua consciência, examine então a sua consciência. Amém? Então, 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 32, fala assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos consagrar. Senhor meu Deus, nós apresentamos ao Senhor o pão e o consagramos como símbolo do teu corpo, e apresentamos também ao Senhor o cálice com o suco da uva e o consagramos como símbolo do teu sangue, Pai, para que nós, comendo e bebendo dele, em memória do Senhor, possamos por ti viver, porque a tua palavra diz que aquele que de ti se alimenta, também por ti viverá, Senhor. E esse é o nosso desejo, queremos viver por ti, porque a tua palavra diz que o Senhor morreu por todos, para que todos aqueles que vivem para aquele que por ele se entregou. Nós queremos viver pelo Senhor, que se entregou na cruz por nós, Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar no seu lugar, por enquanto que você recebe do pão e do cálice. Examine sua consciência em nome de Jesus. Preso por erros que cometi.
eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era condenado, era e ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Fique de pé no seu lugar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, deu graças, ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Levante o pão em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, no compromisso de anunciar a morte dele até que ele volte. Participem do pão. Levante o cálice. Após o nosso Senhor haver ceado, ele pegou o cálice, deu graças e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, a aliança garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus Cristo, beba do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos sagrados com o Senhor nesta noite. Era eu condenado, era e ele foi julgado
Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu, condenado era eu. Aleluia. Era eu, condenado era Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça por nós. Pai, que bom que podemos estar na Tua presença, unidos. E que bom que podemos viver na Tua presença constantemente, Senhor. Nos ensina a ter esse relacionamento completo, contínuo e profundo com o Senhor, Pai. Conduz a nós em toda a Tua vontade, Pai. Senhor, que essa semana seja uma semana que o Senhor nos ajude a viver a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que aprendemos hoje, Pai, o que temos aprendido já por um longo tempo das nossas vidas com o Senhor. Não queremos nos enganar sendo só ouvintes da Tua mensagem, Senhor. Porque sabemos que o Teu Evangelho é a lei perfeita que nos dá a liberdade e que faz com que tudo que a gente faça dê certo, Senhor. Nos ajude a viver segundo o Teu Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Nosso culto está encerrado, não saia sem me dar um abraço em nome de Jesus.